Olá, alunos. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Viviane, eu sou professora já na FOIR há um tempo, né? E vou estar iniciando a disciplina de atendimento domiciliar com vocês. Para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou formada já desde 2005, enfermeira. Já trabalhei por 9 anos com atendimento domiciliar, então tanto numa empresa privada quanto num hospital público que tem atendimento domiciliar. Então, eu tenho a visão dos dois serviços para poder passar um pouquinho dessa experiência para vocês, tá bom? Eu tenho por costume deixar sempre um vídeo explicativo. Dessa primeira aula, ele é bem didático, parece um desenho animado, mas muito explicativo. Eu deixo sempre uma atividade complementar valendo nota para vocês fazerem, tá? E deixo também a apresentação de slide para vocês poderem aprender, estudar posteriormente, tá bom? Então, a gente vai começar hoje falando um pouquinho sobre a história do home care, características, objetivos, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês. E apresentar o que a gente vai ver hoje, um pouquinho dessa questão do atendimento domiciliar, né? Como que ele funciona, quais são as características, a equipe que faz parte dele, e a gente vai começando aos pouquinhos a entender o que é um atendimento domiciliar, que é uma área que, via de regra, muitos de vocês começam nessa área, né? E aí a gente vai ganhando experiência, ganhando mais segurança para ir para outras áreas hospitalares, por exemplo, tá bom? Então, quando que isso começou, né? São várias histórias, são várias vertentes, mas basicamente, como sempre, ele nunca surgiu no Brasil, né? Isso não foi uma iniciativa nossa, mas pelo lado positivo, ele foi uma iniciativa da enfermagem, né? Então, a enfermagem é sempre pioneira, inventando as coisas, a gente inventa e reinventa, se reinventa, na verdade, com muitas situações e acaba ajudando a desenvolver isso e a melhorar algumas condições de vida para esses pacientes, tá bom? Então, esse movimento ele surgiu primeiramente lá nos Estados Unidos, mais ou menos em 1947, num pós-guerra, né? Lembrando que essa primeira guerra, a Segunda Guerra, na verdade, terminou em 45. E aí, olha lá, o pessoal da enfermagem se reuniu e passou a atender alguns pacientes em casa, né? Porém, só em 1960 é que esse movimento cresceu de uma maneira tão grande que a ideia de deshospitalização precoce desses pacientes passou a ser levada a sério por N situações que a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Aquilo porquê, por exemplo, quais que são os objetivos, o que melhora para o paciente, o que melhora para uma operadora de saúde, enfim, né? Nessa época, assim como hoje em dia a gente está passando por uma situação que, por vezes, a gente não esperava passar, então a gente vê a questão dos hospitais cheios, os leitos que são insuficientes, fila de espera para internação, né? Então, esses pacientes parados no pronto-socorro esperando uma vaga, a população aumentando, né? Cada vez mais. Naquela época que ele surgiu, ainda existiam muitos doentes de guerras, né? Uma outra condição que a gente via muito no mundo, que a gente vive hoje, é a questão da longevidade, né? Então, o que naquela época se morria com 50 anos, hoje a gente morre com muito mais anos. Então, tem gente chegando aos 100, né? Muito mais fácil do que a gente imaginava que isso poderia ser possível, né? Só que quanto mais longevo a gente fica, mais a gente precisa de cuidados médicos e de enfermagem, né? Além do fato de precisar criar novos hospitais naquela época, né? Assim como hoje a gente ainda precisa bastante de hospital, né? Nessa época, lá nos Estados Unidos, surgiram as nursing home, né?
que existe até hoje esse movimento lá nos Estados Unidos, né? Basicamente, quem atendia esses pacientes eram enfermeiras, né? E era mais voltado para o idoso crônico terminal, ou seja, já que eu estou numa fase terminal, eu prefiro morrer em casa do que num hospital, isolado da família, fora do conforto do meu lar, né? E aí, com o tempo, isso foi se diversificando, e aí a gente vai ver lá para frente a gama de atendimento que a gente consegue fazer de home care, tá bom? Qual que era o objetivo? Um dos, na verdade, né? Em vez da gente ficar esperando o paciente se recuperar no hospital e ocupando um leito desnecessário, algumas instituições foram surgindo que propunham tratar esses pacientes em casa, fosse operado, não, crônico, enfim, né? O que começou só como crônico, agora já aparece para a gente como um operado, por exemplo, né? E, a princípio, os médicos eram contra esse movimento, óbvio, né? Como a gente tem uns pormenores por aí, mas que eles imaginavam, né, que isso não ia para frente, que ia decair, mas muito pelo contrário, né? Isso foi só melhorando a condição do paciente, né? É óbvio que se a gente está no conforto do nosso lar, com pessoas que a gente conhece, a recuperação é muito melhor e muito mais rápida do que no hospital, né? E aí, devagarzinho, devagarzinho, as enfermeiras foram se agrupando, se ajudando, se organizando, montando instituições, né? Para implantar esse tipo de atendimento. No Brasil, não é incomum hoje a gente ver grandes empresas de home care cujos donos, as donas, na verdade, são enfermeiras. Né? Um bom exemplo, se vocês forem ver, chama-se o Home Care Dalben. Dalben, a doutora Luísa Dalben, é uma enfermeira com doutorado, tudo, mas é enfermeira de formação. E o home care é dela. Do home care ela expandiu, hoje ela tem hospitais de retaguarda, que é o que a gente chama de um hospital que ela pode melhorar um pouco essa condição do paciente e levar ele para casa muito mais estável, e isso em parceria com as operadoras de saúde, por exemplo, para diminuir o custo dessa internação hospitalar. Então, assim, olha o quanto que se evoluiu, fora outros home care que a gente tem de exemplo, que são hoje ainda controlados por enfermeiras, tá? Então, se vocês forem atrás, vocês vão descobrir. O mais importante, né, é a redução de custo, né? Então, a gente vê que de 20% a 70% a gente consegue reduzir o custo de uma internação hospitalar, né? Se a gente for comparar um atendimento domiciliar com um atendimento hospitalar, a gente consegue até uma redução de 70%, dependendo da patologia e daquilo que se é proposto. Então, a gente pode pensar assim, ó, hoje no hospital, via de regra, a gente cobra uma diária de internação hospitalar, onde eu incluo médico, enfermeiro, físio, fono, nutri, enfim, toda a gama de profissionais da área da saúde, profissionais de saúde, para atender o paciente no hospital. Fora aqui os custos, né, com material, medicamento, hotelaria, nutrição. E aí, pensa que eu tenho uma enfermagem dentro de um hospital 24 horas, mas que eu vou pegar esse paciente que, por vezes, ele precisa só de tomar uma medicação, tomar um antibiótico lá de 8 em 8 horas, por exemplo. Nesse caso, eu não preciso, por exemplo, deixar uma enfermagem 24 horas na casa. Então, só aí a gente ganha uma redução. Por exemplo, de uma enfermagem de 24 horas, eu vou fazer 3 procedimentos por dia. Eu mando a equipe às 7 da manhã, às 15 e às 23, por aí, para fazer a última dose da medicação. Então, só nisso, a gente já reduz bastante do custo que a gente tem, tá? E aí, diante disso, as operadoras de saúde, por exemplo, acabavam vendo isso como uma alternativa viável, economicamente saudável, para atender o paciente em casa com toda a segurança possível, tá? Na Europa, por vez, esse atendimento de home care chegou um pouco mais tarde, mas também ele foi visto como uma alternativa de tratamento, né? Aumentou esses leitos hospitalares, então
A Europa é um país muito mais idoso, né? Que a gente tem muito mais cuidado com a população e, portanto, essa população envelhece mais. Para isso, eu tenho muito mais, eu tinha, né, na verdade, muito mais pacientes internados. Com o home care, a gente conseguiu, na Europa, por exemplo, reduzir de 30% a 40% de leitos que estavam ocupados de forma desnecessária, né? E aí, financeiramente, por exemplo, entre 20, 60 ou 20, 70, a gente consegue reduzir os custos hospitalares de uma mesma enfermidade. Então, por exemplo, paciente que fez uma cirurgia cardíaca, por exemplo, que precisa de cuidados, em vez de ele ficar 5 dias internado no hospital, ele vai ficar só 3 e o resto ele consegue fazer em casa. Então, a gente já ganha nisso, só nessa brincadeira, uns 2 dias de internação hospitalar, que numa diária de UTI, por exemplo, a gente pode ter variação de custo de 2 a 3 mil reais, dependendo da instituição onde esse paciente está internado, né? Então, as empresas, né, as grandes seguradoras, as grandes operadoras de saúde, elas viram como uma alternativa real e definitiva desse tipo de serviço, tá? O Brasil ficou um pouquinho para depois, né? Mais ou menos em 49, tinha alguma ideia, algum princípio embrionário daquilo que poderia virar um home care depois, né? Que é a atenção primária de saúde, ou o famoso PSF, que a gente conhece, né? Hoje. E aí as enfermeiras, né? A equipe de saúde do posto de saúde ia, né, na casa dos pacientes, fazendo promoção, prevenção de doença, monitoramento de vulneráveis e condições de saúde. Então, era o antigo PSF que a gente conhece, já começou ali de uma forma embrionária. Hoje, existe no SUS um serviço de atendimento domiciliar de fato implantado, aonde que foi num desses serviços que eu atendi, em Barueri, o governo manda um incentivo para a prefeitura local ou para o governo local de um atendimento, uma verba mensal para o município montar o atendimento de home care. E aí, no caso lá em Barueri, a gente tinha esse serviço, né? Então, a gente fazia o atendimento. Então, tinha equipe de enfermagem para fazer medicação, para ensinar cuidados com curativo, para ensinar aspiração, para mandar equipamentos para o paciente através do município, tá? Então, o paciente depende de oxigênio, então a gente conseguia o oxigênio pelo SUS. O paciente precisa de aspirador, a gente conseguia o aspirador pelo SUS. Precisa de fralda, precisa de dieta, tudo isso a gente ia conseguindo. Claro, no primeiro momento o hospital fornecia esses insumos e depois a gente já encaminhava através da assistente social para conseguir isso tudo via sistema de saúde. Então, o paciente recebia dieta integral, recebia fralda, recebia insumos, recebia tudo pelo SUS, tá? O que pode parecer que não existe, existe. Então, existe sim essa verba. Alguns, no ABC, tem esse sistema de atendimento domiciliar implantado. Em Barueri também tem, aqui em São Paulo, né, na Grande São Paulo, na verdade. Em São Paulo é um pouco mais difícil, enfim, por N situações, mas algumas localidades eles conseguem fazer esse atendimento. Então, existe sim uma verba definida e liberada para a prefeitura para isso, e a prefeitura se encarrega de montar essa equipe, tá? A equipe multiprofissional, que faz parte desse atendimento domiciliar, então, enfermagem, né? A gente sempre, médicos, nutrólogos ou nutricionistas, assistente social, físio, psicólogos e fonoaudiólogos. É muito mais comum a gente encontrar assistente social e psicólogo no sistema, no SUS, né, no atendimento domiciliar pelo SUS, do que pela atenção, pela rede privada, na verdade. Não que eles não existam, eles existem sim, mas, como a gente pensa muito mais numa operadora de saúde, que eu tenho que reduzir custos e que eu cobro por esses funcionários, por essa equipe, na verdade,
o médico, na verdade, que é quem vai indicar o plano terapêutico, como que vai ser, e a necessidade do paciente junto com o enfermeiro, a gente tenta racionalizar o quanto a gente puder dessa equipe, tá? Pensando sempre que um dos objetivos é a questão do custo, tá bom? E aí eu vou passar um pouquinho do papel de cada um para vocês. Então, o médico passa para a equipe de enfermagem as rotinas, medicações, orientações, o que ele quer, exames, quando vão ser feitos, datas, horários que ele pretende visitar o paciente. Então, existe toda uma logística por detrás disso. Não são visitas diárias. Então, por exemplo, o médico fez a avaliação e ele vai definir para mim quantas vezes ele vai visitar esse paciente na semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, de acordo com a condição desse paciente. Óbvio que qualquer sinal de piora, qualquer coisa, a equipe pode acionar de imediato o enfermeiro, o médico, porque 24 horas a gente tem um responsável por esse paciente dentro da empresa, tá? No SUS, por exemplo, mesmo aos finais de semana e à noite a gente não tinha, mas os pacientes eram orientados a ligar, por exemplo, para o hospital e encaminhar o paciente direto para o hospital, porque ele já tinha uma entrada livre para dentro do atendimento do nosso hospital, sem ter que passar pelo pronto-socorro. Então, lá em Barueri, o central de Barueri, ele não é porta aberta, ele não tem pronto-socorro. Ele só recebe os pacientes que já vêm de outros hospitais, de outros pronto-socorros, só para internar. E os pacientes que eram atendidos pelo PID, que era o Programa de Internação Domiciliar do município, eles podiam entrar direto via esse pronto atendimento do hospital, tá? A gente, enquanto enfermagem, toma todas as providências, vou fazer visita no paciente, vou visitar a residência, vou ver todos os riscos que tem no domicílio, vou fazer o SAI, vou fazer prescrição, vocês vão fazer anotação, né? Eu tenho que ver todas as condições, o que ele precisa de cama, equipe, bomba, material, medicação, tudo que ele precisa é a gente que vai definir para poder mandar um orçamento para a operadora, tá? Independente disso, o home care não interfere na prescrição do médico assistente, então, o médico prescreveu mais 20 dias de antibiótico, então a gente vai fazer os 20 dias, independente do que o nosso médico do home care achar. Então, a gente segue, a princípio, a primeira prescrição do médico assistente, e aí depois sim a gente dá seguimento e acompanhamento se tiver que fazer alguma mudança no meio do caminho, tá? O home care tem backup médico 24 horas por dia, 7 dias da semana, e aí a gente pode acionar esse nosso recurso a hora que for preciso, ou numa emergência, ou se o médico não conseguir falar com o médico do paciente, a equipe entra em ação, tá? E é uma nova especialidade, então, por exemplo, vocês que estão já se formando como técnicos, se quiserem se especializar, é uma área de especialização, tá? Quando a gente está em casa, a gente tem que ser extremamente seguro, eu tenho que ter muito conhecimento, saber aquilo que eu estou fazendo, porque eu não tenho ninguém ali perto para me socorrer, para perguntar. Óbvio que eu tenho assistência 24 horas com o enfermeiro no atendimento, correto. Eu posso ligar a hora que eu quiser para a central, correto. Mas eu tenho que ter muita segurança e não deixar transparecer que eu estou na dúvida ou que eu estou fazendo, porque o paciente é o primeiro que vai sofrer com isso, tá? Então, a gente tem sempre que estar nessa reciclagem constante, ser seguro, ser criativo, ter iniciativo, se vira nos 30. Se você não tem uma coisa, a gente... Lembra, a enfermagem, arte do improviso? A gente fala, não é que a gente faz um gato, a gente faz uma adaptação técnica. E aí a gente vai fazendo atendimento desse paciente. Óbvio, segurança em primeiro lugar. Tá bom? Não é porque eu vou adaptar que eu vou colocar em risco o paciente, muito pelo contrário, tá? Para se existir um home care, obrigatoriamente a gente tem que ter um cuidador,
seja um familiar, seja alguém que é designado pelo paciente, pela família ou pelo próprio paciente, e esse cuidador tem que estar obrigatoriamente ali do lado do paciente de vocês, enquanto vocês estiverem fazendo o atendimento desse paciente, tá? É ele que conhece o paciente, é ele que sabe do jeito que o paciente gosta, das coisas que o paciente gosta. É dessa forma que a gente vai fazer o atendimento com alguém sempre junto, nunca, sob hipótese alguma, sozinho, né? É esse cuidador que ele vai estar do lado, acompanhando toda a rotina, né? Óbvio, se eu precisar de uma ajuda, o cuidador pode me dar, claro, pode me ajudar para dar um banho, pode me ajudar para me fornecer os materiais ou medicamento que eu não saiba onde estão, mas nunca o cuidador vai fazer procedimento técnico de enfermagem, tá bom? Isso legalmente é nossa responsabilidade e nossa obrigação, tá bom? O home care serve para quê? Eu vou atender pacientes doentes crônicos, sequelas neurológicas, né, os AVCs da vida, paciente geriátrico, acidentado, recém-nascido, prematuro, deficiente físico-mental, deficientes renais, e todos que precisar de uma longa permanência e dependência, né? Uns com mais ou menor intensidade, uns que precisam de mais cuidado de enfermeiro ou médico, mas, enfim, todo e qualquer tipo de paciente. Desde os altamente dependentes em ventilação mecânica, por exemplo, até um que eu vou só fazer uma visita de orientação, né, ou de acompanhamento, tá bom? O objetivo é uma deshospitalização precoce, óbvio, de novo, a redução de custos e principalmente a redução de infecção hospitalar, tá? A gente sabe que quanto mais tempo a gente passa dentro de um hospital, maior é a chance, o risco da gente ter uma infecção hospitalar, tá? E como que a gente faz? Como que funciona, né? Como que eu vou colocar um home care, não vou colocar um home care? Como que isso funciona para vocês entenderem o caminho e o passo a passo daquilo que a gente vai fazer, né? Então, o médico assistente, né, que é aquele médico que está dentro do hospital, vai pedir o home care para a operadora de saúde, ou no caso do SUS, ele vai informar a equipe de saúde domiciliar do município. Em São Paulo, a gente tem o NAD, que é o Núcleo de Assistência Domiciliar, no Hospital das Clínicas, tem o PID em Barueri e tem esse outro PID no ABC. Então, assim, mesmo em São Paulo, o NAD, eles fazem atendimento domiciliar, óbvio que num grau menor de dependência de pacientes, mas com o grande objetivo de deshospitalização e liberar leito no Hospital das Clínicas, que a gente sabe que é crônico o serviço, né? No caso das operadoras de saúde, ela vai aprovar o pedido, vai encaminhar esse pedido para empresas de atendimento domiciliar. Geralmente, vai um médico e uma enfermeira até o hospital fazer a avaliação do paciente, ver todas as necessidades do paciente com relação ao material, medicamento, equipamento e equipe. No caso de hospital público, não tem orçamento. Isso já é previamente aprovado em virtude do custo e da verba que é repassada ao município, independente da quantidade de atendimentos que são feitos. Porém, no caso do SUS, lembra que eu falei que uma coisa importante é que obrigatoriamente a gente tem que ter um cuidador? Por vezes, a gente tem condições, tanto do município, quanto do próprio família, do ambiente familiar como um todo, que inviabiliza a implantação do home care. Então, por exemplo, existe um grande conflito familiar, não tem cuidador, tem problemas de brigas dentro do domicílio que coloca a nossa equipe em risco, né? A condição do ambiente, então o ambiente é desfavorável, eu preciso de um ambiente pelo menos seguro para o paciente e para a equipe trabalhar. Então, são algumas situações que, além do médico e do enfermeiro, por vezes, ir avaliar o paciente, a gente precisava, muitas vezes, do assistente social e psicólogo, que obrigatoriamente faziam visita em todos os pacientes, para poder fazer a implantação, tá bom? Aprovado o orçamento, a equipe do home care vai fazer a entrega de material, medicamento, a implantação de equipes e liberar a escala de enfermagem.
Então, eu posso ter um atendimento pontual para fazer medicações, assim como eu posso ter uma equipe 24 horas rodando no município, e a gente precisa montar a equipe e a escala antes de iniciar o atendimento. Então, quando o paciente chega, já tem que estar tudo lá certo, inclusive a equipe de enfermagem e o enfermeiro para fazer a implantação, tá? Quando está tudo certo, a gente encaminha a remoção ao hospital, faz a alta hospitalar e a implantação do atendimento domiciliar, tá bom? E existem algumas leis que são interessantes para a gente saber, porque assim, não é aleatório como que funciona uma empresa, o que tem que ter, o que não tem que ter, qual que é o papel de cada um. Então, o nosso próprio conselho, em 2002, aprovou uma resolução, né, que regulamenta as empresas que prestam serviços de enfermagem. O Conselho Federal de Farmácia fez a mesma coisa por conta dos farmacêuticos. O de medicina, em 2003, um pouquinho depois, mas também definiu o papel e responsabilidade de cada um na assistência domiciliar. E a ANS, por sua vez, né, a ANS, não, a Anvisa, também liberou uma RDC que obrigatoriamente as empresas têm que ter uma determinação, o mínimo que elas têm que ter para poder fazer o atendimento domiciliar. Com isso, não é incomum a gente ver empresas hoje no município de São Paulo ou em todo o Brasil que fazem, na verdade, até pedidos de acreditação, né? Então, não é incomum a gente ver empresas de home care, por exemplo, com acreditações da ONA e outras empresas acreditadoras, garantindo que o atendimento é prestado de acordo com a legislação e com qualidade no atendimento. Tá bom? Essa foi a nossa aulinha de hoje. Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Abraço a todos.